Oi, gente, mais uma vez aqui diretamente dos estúdios da AltV, no bairro do Morumbi, em São Paulo, também para a TV Guarulhos, para a Viva na TV e com novidades, ao vivo pelo Facebook, na página da AltV Brasil e, claro, também pelo nosso site www.altv.com.br. O meu convidado de hoje é especial. Eu recebi vários pedidos pela presença dele aqui no programa, principalmente porque ele é meio polêmico, né? Mas é um cara que entende muito de música. E tem algumas situações que muita gente não sabe. Ele é o responsável pela primeira formação do Grupo Ira. E ele vai contar essa história aqui. Ele foi baterista e hoje é o responsável pela seleção dos calouros do programa Raul Gil. Tem programa na Yahoo, em rádio, e a história dele é bem interessante. E alguns casos também que viraram história, como o caso da Manowar. A gente vai saber tudo isso no programa de hoje com o Regis Tadeu. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Ana, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Tudo Paulistano, bem? 56 anos. Onde nasceu o Regis Tadeu? E nasceu o Regis Tadeu mesmo? Não, na verdade, Regis Tadeu foi um nome que eu acabei, não vou dizer nome artístico, seria uma pretensão, mas sim, foi um nome que eu acabei adotando quando eu comecei a trabalhar no jornalismo. Porque, na verdade, eu comecei muito tarde, eu comecei em 94, porque até então eu era dentista, né? Aliás, eu fui dentista até 2005. E, na época, eu comecei meio por acidente, porque, assim, tinha uma revista de guitarra, chamada Cover Guitarra, mas só tinha tablaturas e partituras. Era uma publicação voltada especificamente para músicos. E o dono da revista queria uma pessoa para fazer resenha de discos. E como eu já tinha uma coleção de discos razoável na época, ele me contatou e falou, pô, você não quer escrever? Eu falei, olha, cara, eu nunca fiz isso, né? Não, vai lá, escreve e dá tua opinião. Aí eu fiz, aí foi uma bola de neve. Aí depois eu continuei escrevendo, aí comecei a fazer matéria de capa, aí eu virei repórter da revista, aí depois virei editor, depois eu virei diretor de redação de todas as outras revistas musicais que a editora tinha. E aí, numa dessas, nós lançamos uma revista na época chamada Mocha, e aí agendaram uma entrevista para o Jô Soares. Aí a entrevista foi super legal, teve um feedback muito bacana, aí o pessoal da Luciana Gimenez me contratou, aí depois o Raul Gil me contratou. Então, na verdade, assim... Virou uma bola de neve uma bola de positiva, neve. Não, né, e uma bola de neve, assim, sem freio, assim, é ladeira abaixo. Mas vamos por ladeira partes. abaixo no bom sentido, claro. Qual o nome de batismo? Reginaldo Carneiro dos Santos Tadeu. E nasceu em que bairro em São Paulo? É paulistano da Vila Mata? Gumercindo. Vila Gumercindo? Onde é Vila isso? Gumercindo, ali, do lado ali do Jardim da Saúde. Família grande, pequena, como é que foi tua infância? Ah, minha infância, como todo garoto nos anos 60, uma infância muito doida, né? Porque você tinha uma vertente de liberalidade e, ao mesmo tempo, você tinha uma vertente de repressão. Todo mundo que foi adolescente nos anos 70 é um pouco meio biruta, assim. É verdade. É meio bipolar. Porque, não é bipolar não, é meio biruta, assim, porque a gente cresceu num ambiente, ainda mais eu, por exemplo, que era filho de militar, você tinha um ambiente extremamente repressor de um lado, mas aí você tinha um ambiente extremamente liberalizante no outro, em termos artísticos, então você ficava meio transitando nesse meio, assim. Então, foi uma infância foi bem tranquila. Família assim. grande, nós temos irmãos? Eu tenho duas irmãs, assim. Não, mas a minha família, eu tenho um péssimo exemplo familiar, porque a minha família é completamente desregrada, né? Nunca teve aquela coisa de vamos reunir todos ao domingo e fazer macarronada. Não, nunca teve nada. Nunca foi uma família tradicional? Não, nunca foi. Mas isso, de certa forma, te ajudou ou... Me ajudou a me mostrar o que não fazer. Me ajudou a ver a relação familiar de uma maneira muito mais fria e racional do que normalmente acontece na tradicional família brasileira. Porque, como nós éramos muito distantes,
Eu mesmo, por exemplo, era muito distante das minhas irmãs. Então, assim, por exemplo, eu brincava sozinho. A minha ligação com música foi uma válvula para me levar para um outro universo que, evidentemente, mudou minha vida e eu agradeço isso até hoje. Com que idade você começou a se interessar por música? Você lembra? Minha falecida mãe costumava dizer, a saudosa Dona Irene, que eu sempre presto tributo, ela costumava dizer que eu tinha uma relação quase autista quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade com a música O Calhambeque do Roberto Carlos. Assim, minha mãe, eu ligava o rádio direto e tal, e assim, eu estava brincando, isso minha mãe contando, Claro, né? claro. Ela dizia que eu estava brincando e tal, e quando eu tocava Calhambeque no rádio, eu parava, eu ia para frente do rádio e ficava na frente do rádio, assim, meio estático, assim, absorvendo. Aí acabava a música e eu voltava a fazer a coisa. Era um negócio meio... É como se eu entrasse em transe. Mas Roberto Carlos é um ídolo para você hoje? Não, eu não tenho ídolos. Nunca tive ídolos. Porque eu acho que você só idolatra alguém, artisticamente falando, quando você é incapaz de perceber que o teu ídolo pode dar uma mancada. Então eu sempre tive... E todos são passíveis Todos disso. são passíveis. Então, assim, desde adolescente, eu comecei, pelo meu envolvimento em música, eu consegui criar um discernimento de que quando uma banda que eu gostava muito pisava na bola em termos musicais, fazia um disco ruim. E assim, e os meus colegas de adolescência falavam, como você pode falar um negócio desse? A banda é genial. Eu falei, cara, a banda é genial, mas essa música é ruim. Então, assim, desde o começo eu já tinha um pouco esse espírito crítico de saber. Então, assim, nunca tive ídolos, assim. Claro que teve figuras na minha infância e adolescência que foram fundamentais para eu me aprofundar. Por exemplo? Beatles, Alice Cooper, aquela santa trindade, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Isso, então, assim, havia uma identificação grande e isso fez com que eu mergulhasse ainda mais. Mas essa coisa de ídolo... É interessante porque você já começou pela música. O primeiro amor profissional foi pela música. O ouvir a música, o se sem educar. dúvida, E de repente você virou dentista, quer dizer... Na verdade é o seguinte, eu sempre me interessei muito pelo assunto de odontologia. Então, assim, no começo dos anos 80, você tinha que decidir o que você ia fazer na sua vida. E você tinha que ter um diploma, aquilo que a gente estava falando, né? Vivemos uma época de várias fases, e 80, quem não tem o canudo não é uma boa pessoa, né? E isso... Hoje em dia, quem não tem é até presidente da República, exatamente, né? Exatamente, e faltando o dedo ainda. Então, e faltando o cérebro também. Não vou, e faltando outras coisas também, que a gente vai falar depois aqui. Mas, enfim, então... E aí, chegou... Como eu saquei que não dava para viver de música, porque essa coisa do IRA que você falou, na verdade, assim, não é que eu fui o fundador do IRA. Você fez um encontro que deu muito certo. Na verdade, nós estudávamos no Brasílio Machado, no finalzinho dos anos 70, e eu apresentei o Edgar ao Nazi. Porque eu já tocava com o Edgar. Você só fez isso? Mas porque eu já tocava com o Edgar numa banda chamada Subúrbio. Peraí, vamos começar. Como é que começou a tocar? Então, como é que aconteceu? eu tinha uma banda com o Edgar Escandurra chamada Subúrbio, era um trio. Você tocava o quê? Sou baterista até hoje. Né? Até hoje sou baterista, graças a Deus. E aí na classe, não sei o que, eu peguei e apresentei o Edgar ao Nazi. E aí, se não me falha a memória, inclusive até dias atrás eu dei uma entrevista para o Nazi, a gente falou sobre isso. O Nazi chegou a fazer alguns shows como vocalista para o Subúrbio. Só que aí depois eu saí e aí virou o IRA. Porque aí deixou de ser Subúrbio e aí virou o IRA. E aí a carreira da banda deslanchou. Mas na verdade, assim, o meu mérito, vamos dizer assim, foi ter apresentado o Edgar ao Nazi. Você só fez isso, quer dizer, não... Eu podia ter apresentado o Zé Manel, o Zé Ruela e... Não ter dado nada. Mas, por exemplo, depois do Subúrbio, você continuou com bandas? Era uma coisa que você queria? Sim, sem dúvida. Eu tinha plena certeza de que eu não ia viver disso. Até porque viver de música naquela época já era muito difícil. E você conciliava a odontologia com a música? Eu conciliava a faculdade, aí fiz a faculdade e conciliava as bandas. Toquei no Muzak, que era uma banda até bem conhecida nos anos 80. E eu ia conciliando.
E aí eu fui conciliando. Eu nunca, na verdade, parei de tocar. Eu sempre estive com bandas, mas assim... Olha lá, o Muzak que a gente está mostrando. Isso aí, Perdidos na Noite, gente. Ah, vocês chegaram a gravar, se apresentar. Eu não, na verdade... não, esse vídeo, por exemplo, não sou eu na bateria. Era o Muzak, mas eu entrei no lugar desse baterista, que era o Vitor Leite. Que o Vitor gravou o disco, um mini LP pela Odeon, e eu entrei no lugar dele. Aí você ficou com a Muzak quanto tempo? Eu fiquei com o Muzak durante uns 3 anos, mais ou menos. Depois eu fui indo para outras bandas, sempre tocando, né? Porque, assim, aí sou eu, ó. Aonde? Nesse vídeo que tá rolando aí, ó. Não sei se o pessoal de casa tá vendo, ó. Tá aí já, vendo. aí já é um programa do Kid Vinil, inclusive. Aí sou eu. Nossa, o Kid Vinil. Fazendo barulho. Então, mas eu sempre tive com essa coisa de banda, assim, porque para mim era muito importante colocar em prática aquilo que eu ouvia. Né? Porque sempre eu tinha o lance da coleção dos discos e tal. Então, para mim era muito importante colocar em prática aquilo que eu ouvia nos discos, né? Fazer a coisa funcionar. E depois de formado, você continuou conseguindo conciliar? Conseguindo A conciliar. Odonto foi para você sobreviver, aquela coisa, eu preciso Não, a Odonto eu realmente gostava. Eu gosto Eu de não te vejo odontologia. dentista. Ninguém me vê como dentista. Isso que é o mais legal. Porque aí eu não tinha aquele visual Imagina a careta. pessoa. Eu não tinha Você aquele... sempre teve esse visual? Eu sempre tive cabelo espetado, você tá entendendo? Mas assim, eu não queria ter aquele visual careta de dentista, sabe? Porque eu achava um negócio tão bunda mole aquilo. Falei, não, vamos fazer. Tanto que a sala de espera... Você é um dentista moderno. A sala de espera do meu consultório era um negócio sensacional, porque tinha desde diretor de empresa até gente da MTV, você tá entendendo? Então ficava... Tinha punk moicano com burocrata, era uma doideira. Era sensacional. A sala de espera dos meus consultórios era um universo muito díspare, era muito legal, muito divertido. E aí eu fui dentista até 2005. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, quando eu comecei a trabalhar em televisão, e eu já trabalhava na editora como diretor de redação, eu atuava como dentista à noite. Que, aliás, era o melhor horário para todo mundo. Sim. Mas aí chegou um momento que as agendas começaram a conflitar tanto, que antes que eu tivesse que fazer uma coisa que eu sempre abominei, que era ligar para paciente e dizer, olha, meu amigo, eu não vou poder te atender hoje, porque não sei o que, bababá. Eu falei, não, peraí, antes que aconteça isso, eu vou terminar todos os meus tratamentos, passar os meus clientes para os meus amigos e vou me concentrar no jornalismo. Quer dizer, chegou num momento que você pôde viver de jornalismo. Sim, E de música, e, na verdade. de uma certa forma, sim. E como é que é ser crítico? Porque, assim, você criticar alguém, claro que você deve ter um monte de inimigos, né? Graças a Deus. Como é que é isso? Como é que você escreve uma crítica? Quais são os critérios que você utiliza? Por exemplo, foi lançado um disco novo do... o Sting resolveu lançar um disco, Ok. né? Um CD. Que critérios você utiliza para fazer uma crítica a esse novo trabalho, por exemplo? O meu gosto pessoal. É o seu ouvido. É o meu ouvido. E assim, qualquer outra explicação que se dê É mentira. É mentira, não adianta. Isso é gente querendo ficar bem com a galera. Mentira. Você ouve o disco e a sensação que você tem é sim baseada no seu gosto pessoal. O diferencial, que eu acho que torna o crítico uma figura interessante de se ler, é o tipo de argumentação que você usa para embasar a tua opinião. Porque é muito simples você chegar para um disco do Sting, por exemplo, como você falou agora, chegar e falar assim, não, esse disco é horrível, ou esse disco é sensacional. Isso é fácil. Agora, você embasar a tua opinião em argumentos que façam com que a pessoa que está recebendo essa informação pare para pensar naquilo que você está falando, positivamente e negativamente, esse é o trabalho do crítico. Algum artista já te peitou por uma crítica? Nunca. É mesmo? Nunca. Primeiro porque assim, eu sempre procuro oferecer argumentos sólidos. Assim, eu não sou um aventureiro. Eu procuro oferecer argumentos sólidos que embasem a minha opinião. E assim, o artista ele pode ficar muito chateado, ele pode ficar muito puto da vida.
Mas assim, nunca chegou a ponto de o cara me peitar e falar, pô, você tá... Jamais, entendeu? E uma outra coisa também que eu tomo um cuidado é jamais ofender a pessoa. Eu posso do trabalho. Eu ofendo o trabalho. E quando é para ofender, eu ofendo mesmo. Mas eu procuro ofender mostrando, olha, isso é horrível por causa disso, disso e disso. É muito difícil ser criticado. Como é que você encara uma crítica? Com a maior sobre você. Com a maior felicidade do mundo. Eu dou muita risada. E dou muita risada. Assim, outro dia eu estava dando uma entrevista também para o Gastão, que era da MTV. E ele Nossa, o Gastão. O Gastão tem um programa bem legal. E ele falando, pô, cara, toda vez que me critica eu fico mal. Eu falo, cara, você fica mal porque você quer. Porque, assim, a coisa mais divertida, por exemplo, no Raul Gil, por exemplo, quando eu sou jurado lá e eu sou vaiado pelo público, nada é mais legal do que você ser vaiado por retardados. Nada é mais legal. É uma coisa que dá uma satisfação muito grande, porque significa que você, com algum tipo de palavra, algum tipo de opinião, você tirou aquela pessoa da zona de conforto emburrecedora e fez a pessoa se indignar. Ótimo, é esse o meu papel. É tirar as pessoas da zona de conforto e fazer com que elas pensem naquilo que eu estou argumentando. Se elas vão concordar ou vão discordar, isso é uma outra questão. Mas não tem um certo personagem no júri? Todo mundo me pergunta isso. Porque você é uma pessoa super do bem, mas você é uma pessoa brava. Sim, você mas, passa assim, uma coisa mas todos nós temos várias facetas. Eu imagino a seleção, os calouros devem fazer xixi na calça. Então, mas quando olham para você na pré-seleção, você faz a pré-seleção. Não, na verdade eu não faço a seleção dos candidatos. O que eu faço é auxiliar os candidatos na escolha das músicas. Quem faz a pré-seleção é a produção do programa. Certo. Então os candidatos estão selecionados, aí eles vão lá, eles se apresentam, aí eu acompanho a passagem de som. O tipo de cada um. Isso, eu vejo o tipo de interpretação, o tipo de voz que tem. E aí nas próximas canções que eles são obrigados a escolher, eu sento com eles e falo, olha, meu amigo, você toma cuidado, que se você vai cantar essa música, você não tem voz para cantar esse tipo de música. Sua voz é fraca, então é legal você pegar uma canção em que não haja uma necessidade de uma técnica tão grande. Então eu oriento os candidatos, e outra, não obrigo ninguém a cantar música lá. Com esse seu jeito peculiar de ser, você já chegou para mim e falou assim... Isso é uma bondade da sua parte. O que você está fazendo aqui? Porque tem gente que... ser jogador... Na época do júri, do Raul Gil, mandava ver, imagina. Eu já cheguei a falar para o candidato, perguntar para ele se ele tinha professor de canto, e quando ele respondeu que tinha, eu perguntei se ele tinha um advogado também. O candidato falou que tinha, eu falei, então, pega o advogado e processa o teu professor de canto. Claro, já falei muita barbaridade para candidato, e toda vez que eu estiver no júri, eu vou falar. Porque a partir do momento que o cara ele sai de casa, ele se inscreve num programa de TV, ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado, velho. Não é? Esse é o problema do cenário emburrecedor que a gente tem hoje, não só no meio artístico, culturalmente falando. O público, que já é retardado. A gente não tem uma formação, né, Regis? Olha a gente poderia ter, né? Porque tem vários mecanismos de formação. Mas veja bem, você tem o retardado que está na frente da televisão. O retardado clássico. E aí ele está assistindo a um artista igualmente retardado e incompetente, fazendo sucesso. Esse retardado, que é o telespectador, ele fala, pô, se esse artista que é um retardado está fazendo sucesso, eu também posso. Então o que acontece? Aí ele se inscreve no programa de televisão. Só que ele esquece que o programa de televisão é show. É show. Então, assim, ele não vai ser tratado como um superstar logo de cara. Óbvio que se ele tiver competência, se ele for realmente, ele vai receber todos os elogios do mundo. Agora, se o cara for lá e cantar como se ele tivesse engolido um castor morto, eu vou chegar pro cara e falar assim, lindo, vai fazer outra coisa na vida, vai fritar uns hambúrgueres aí, vai fazer outra coisa. Regis, passam melhores cantores pelo Raul ou piores, assim, bons cantores ou muito bons cantores ou muito ruins? Olha, assim, qual que é a seleção... Como é que você nivela isso? Não, a seleção é muito boa. É? A seleção é muito boa. Dentre milhares e milhares de inscritos.
Eu faço ressalva a vários porque eu sou chato. Eu sou muito criterioso, eu sou muito rigoroso. Toda vez que eu fui jurado do Raul Gil, eu sempre tive um rigor máximo. Porque a partir do momento que você está num programa de televisão, você tem que ter o que oferecer. Você tem que ter, né, cascalho para oferecer. Porque se você não tiver cascalho, se você não tiver cascalho que eu te falo, é conteúdo. Sim. Se você não tiver, como diria o Ratinho, se não tem café no bule, Não adianta. não adianta. Então, assim, eu já descasquei vários candidatos, e vários candidatos simplesmente horrorosos que estavam lá tentando uma vida fácil e eu, graças a Deus, destruí o sonho deles. O que é muito assim, eu que vejo de fora, a gente sabe que tem muita gente boa que não vai para lugar nenhum. Né? Sim, muita. E muita gente ruim que, de certa forma, vai gravar alguma coisa e pode dar certo. A gente está falando da coisa mais comercial, da coisa mercantilista. Como é que você se sente nessa situação? Eu sei que tem gêneros que você abomina. Sim. Por exemplo, axé. Né? Axé music, funk carioca, esse sertanejo Universitário. que é universitário, que na verdade assim é tão retardado que nem universitário é. É um sertanejo primário, vamos dizer assim, que de sertanejo não tem rigorosamente nada, né? Esse pessoal nunca calçou uma bota na vida. Esses caras nunca viram uma vaca ao vivo, nunca viram um boi na vida e ficam aí de chapéu e cinto de coisa. Na verdade, o que acontece é o seguinte, isso é um pouco... A ascensão desses pseudo-artistas, assim, ela é decorrente do emburrecimento da população. Então é um círculo vicioso. Você tem televisão mostrando artistas incompetentes para um público retardado. Mas por quê? Porque o público retardado gosta de música feita por gente incompetente. Então fica um círculo vicioso. E esse é o grande problema que eu vejo hoje nas televisões e nas rádios, que elas menosprezam uma enorme fatia de público que despreza esse tipo de abordagem popularesca da música em função de anúncios e... Entendendo? Hoje, infelizmente, a péssima qualidade da televisão e do rádio, hoje, ela é decorrente do quanto as emissoras se tornaram dependentes dos números do Ibope e dos números do Ibope para receber verba publicitária. Não, e a gente vê hoje, por exemplo, com o advento da internet, a gente está falando dos youtubers, Sim. blogueiros, pessoas totalmente despreparadas que não têm qualquer discernimento do que eles estão fazendo ali. E isso atrai o público, porque são bobagens. Aquilo que você falou, a falta de formação faz com que as pessoas se formem da maneira indevida, para determinar. O funk é um absurdo. Você vê uma pessoa cantando, ela não ouve o que ela está cantando, porque se ela ouvisse, ela não cantaria. Eu sempre falo isso para minha filha. Eu falo, você está ouvindo o que você está cantando? E você sabe o que é o pior? E você sabe o que é o pior? Você vê artistas globais. Ai, mas o funk é maravilhoso. Cara, desligou a câmera. Meu Deus, que merda é isso? Aquilo que a gente estava falando, né? A falsidade agradar total. o público. É a falsidade total. Antes de ir para o intervalo, Paulinho, vamos mostrar mais um vídeo aí? Vamos pegar a polêmica do Manowar? O que aconteceu nessa entrevista? Muito Vamos lá. bom, muito bom. Deu? Ele está tentando. Tá tentando? Não, relaxa, fica Não, tranquilo tem aí. problema. É um exemplo do retardamento mental que a gente fala do público. É. Vamos lá? Foi? Metal, tudo. Sabe o que é isso? Não sei. O que é tudo? Não sabe? É porque você não conhece Manowar. Não, eu conheço o Manowar. Não conhece Manowar. Conheço o Manowar. Conhece. A única coisa que eu tô querendo saber de você é um pouco mais do que é esse tudo. Porque A você tua- a tua- não conhece eu sei. Manowar. Eu sei, mas a sua vida ela gira em torno do Manowar. Com certeza. Tudo. Tá bom, obrigado, Nildo. Obrigado. Não, eu não toco na sua mão porque você... Pra mim você não é nada. Você não é homem, você não é nada. Tá bom. Você é um palhaço. Tá bom. Você é um palhaço Ok. que não conhece Manowar. Ok. Mano, Regis, vai tomar no c... Ei, 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 Regis, vai tomar no c... Vocês estão vendo, né? Regis, vai tomar no c...
Vou falar uma coisa para vocês como repórter. Alguns repórteres, numa situação como essa, né, o cinegrafista conhecendo o repórter, pedia para cortar. Não vai para o ar. É a hora que começou a peitar, já corta a gente, daqui a pouco a gente volta. Mostrar esse tipo de situação, que você falou, não pode baixar a cabeça. É claro que tem muitas pessoas que você desagrada. Lidar com uma situação como essa, profissionalmente para você, o que representa uma situação assim? Eu fiz questão de que deixassem isso, que isso Gravando? fosse pro ar, para justamente mostrar, comprovar aquilo que eu estava dizendo. Que você tem fãs retardados, completamente retardados, que devotam a sua vida a idolatrar artistas de credibilidade zero, como é o caso do grupo Manowar, por exemplo, que são os caras que se fantasiam de vikings e nós somos guerreiros do metal, irmãos, não sei o que, babá, que é uma mentira, é uma farsa, é um som horrível, imagem péssima, e assim, é uma farsa, uma farsa. E assim, eu fiz questão de demonstrar exatamente isso, que o fã, ele é tão retardado que ele é incapaz de pensar, pô, mas será que isso é verdadeiro? Será que... Eu fiz questão Não de demonstrar questiona. isso. Não, e assim, a minha posição ali é de absoluta tranquilidade. Num momento desse, você não pode abaixar a cabeça. Porque se você abaixar a cabeça e você virar as costas, aí Eles vão te atacar de alguma forma. Fácil. Ali tinha umas... É que depois a imagem não dá pra ver. Assim, juntou uns 15 em volta. Mas aí, nesse caso, é o seguinte, se houvesse uma agressão, vamos supor, alguém me desse um tapa, é fácil. Eu escolheria um dos 15 e mandaria para o hospital. Você pode até depois tomar uma surra de 15 cada, mas um que você escolhe um. Eu ia chegar e falar, eu vou escolher um e vou mandar um para o hospital. Acabou. Aí fica todo mundo. E a repercussão disso depois? Você sofreu mais críticas desse grupo depois? Pelo contrário. Eles passaram a te respeitar? Não, pelo contrário, contrário. Foi o sinal, aliás, foi a prova inequívoca de que tudo aquilo que eu estava falando era correto. Então eu fui nesse show justamente para mostrar o quão imbecil pode ser o fã a ponto dele achar que ele é um discípulo da banda. Que é um negócio... Ou dono, né? E o mais engraçado é o seguinte, que nesse mesmo show que os fãs ficaram bravos comigo, a banda tocou um repertório que não abordou nenhum dos grandes, entre aspas, clássicos. O público saiu tão revoltado do Credit Card Hall que ao final da apresentação, na hora que acabou, todo mundo foi embora, teve gente que tirou a camisa e fez uma fogueira no estacionamento do Credit Card Hall e queimou as camisas que eles estavam usando, indignados porque a banda não tocou os clássicos que eles achavam que deveriam tocar. Outra prova de retardamento mental. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar sobre os outros quadros que o Regis apresenta e já apresentou, como É Show ou É Fria. Esse é muito interessante. A questão dos discos. Ele tem uma coleção de discos e me contaram que ele toma banho com os discos. A gente vai saber verdade. sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste.
A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Voltamos com a Ana Kalina Entrevista. Hoje eu estou recebendo nos estúdios da UTV o crítico musical, o apresentador de programa, o Regis Tadeu. E a gente encerrou o bloco anterior falando que ele tomava banho com os discos dele e ele disse, é verdade. Literalmente? Literalmente. Como é que é isso? Literalmente. Porque o que acontece? Quem tem discos, eu tenho. Então, LPs, sabe que você tem que mantê-los limpos para você obter um resultado sonoro bacana. Então, eu por exemplo, eu sou um cara que eu fico frequentando muito feira de discos, sebos. Você encontra relíquias? Claro, opa, semanalmente. É mesmo? Semanalmente. Então, o que eu faço? Evidentemente, quando você compra um disco, ele tá você não sabe de onde veio o disco, Claro. às vezes ele não está num estado de limpeza legal. Não tenho dúvida. Enquanto eu tomo banho, eu lavo mais ou menos uns 2, 3 vinis. Embaixo do chuveiro, com água quente, ponho lá o detergente neutro de coco, com esponjinha, Que ótimo. limpo, enxáguo no chuveiro, ponho para secar, daí depois que secar, passo um produto para tirar a estática, guardo no plastiquinho direitinho, não, lógico, claro. Qual o seu tesouro dentro dessa sua coleção? O que você tem assim Nossa, que você eu poderia ficar aqui até amanhã falando de É discos. mesmo? Quantos discos você tem na sua coleção? Já contou? Olha, CDs eu parei nos 22 mil. LPs eu devo ter uns 15, 16 mil mais ou menos. Você guarda o que ganha ou não? Porque com certeza deve receber vários discos, Sim, CDs. não, mas assim, não, em casa só tem o que eu gosto. Essa coisa de, eu não gosto desse disco, mas eu vou ter para coleção, eu vou manter para coleção? Não. De jeito nenhum. São catalogados? Como é Catalogados por ordem alfabética e por ordem de lançamento. Então, Led Zeppelin 1, Você tá 2, brincando? 3, 4. Ninguém põe a mão nisso, né? Ninguém põe a mão, não, porque eu sou um cara solteiro, graças a Deus. Ai, que horror. Deixa eu até bater na madeira, aqui é madeira. Não, aqui, não tem madeira, não. Então, assim, não tem problema de familiar pentelho mexendo, criança. Pai, toca esse. Não, só eu mexo, não empresto pra ninguém. Você quer? Eu gravo uma cópia pra você. Não, da minha casa não sai. Você nunca casou? Graças a Deus, não. Não. Você não acredita na família? Será que é a coisa que você traz da infância? Claro! Não tenha dúvida disso. Justamente porque eu tive. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, você que pensa. Você que pensa. Eu já Porque vi muitas crianças que vieram de casamentos ruins, de famílias não tradicionais, que se deram muito bem, formaram famílias lindas. Ótimo, vamos ver quanto tempo eles vão continuar casados. Mas 20 anos, já estão Duvido. juntos há 20 anos. Duvido. Conheço, vou te provar isso. E se estão juntos há 20 anos, estão muito mais pela conveniência Ai, de ai, você. ai. Isso dá um debate. É muito verdade. Mas, assim, eu não casei justamente pela péssima influência que eu tive das relações da minha família. Então, assim, para mim, a família, ela demanda um desprendimento, uma vontade de dar certo, em que muitas vezes você anula o que você quer realmente fazer. Claro. Mas você seria faz um ótimo debate. Claro, você faz concessões. Claro. Você está namorando. Por exemplo, eu estou namorando.
Se eu estou namorando, quando eu estou namorando, você faz concessões. Evidente. Agora, para mim, por exemplo, que é um cara que já mora sozinho há 35 anos... Deve ter um monte de mania. Claro. E para mim não há nada mais divertido do que chegar em casa e falar, o que eu faço hoje? Isso ou aquilo? Talvez assim, sem ter que negociar com ninguém, sem ter que chegar, olha, meu bem, hoje eu quero sair com os amigos para beber um chopinho, mas eu prometo na semana que vem te levar lá na 25 de março para comprar umas bijuterias. Não, tô fora dessas roubadas aí, imagina. É show ou é fria? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a ideia. O É Show ou é Fria é sensacional. O É Show ou é Fria é um quadro que às vezes tem vídeos, às vezes não tem, lá no Yahoo, em que eu indico e contraindico alguns shows da agenda cultural do Brasil. E eu uso aquela minha velha sinceridade, né? Quer dizer, por exemplo, jamais eu vou indicar, por exemplo, um show do Luan Santana. Jamais. Assim. Vai fazer outra coisa. Se você está afim de ir no show do Luan Santana, vai fazer outra coisa, vai, sei lá, vai pintar a parede do teu quarto, vai fazer qualquer outra coisa. E tem outros shows, por exemplo, que eu recomendo que a pessoa vá mesmo. E assim, para que eu tenha a opinião a respeito disso, eu vou no show. Claro. Você tá entendendo? Então, quando eu digo para você não ir no show do Luan Santana, é porque eu já fui no show do Luan Santana e vi que é realmente uma grande porcaria. Agora, você tem gostos musicais. Sim. Isso influencia na sua escolha, por exemplo, de um calouro? Você ouviu uma axé que te incomoda, pesa no seu critério de avaliação? Do calouro? Isso. Não. Como é que você consegue? Não, porque uma coisa, é como o nosso grande filósofo Tim Maia dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu vou julgar um candidato, eu não posso julgar o candidato baseado na música que ele escolheu. Aliás, isso lá no Raul Gil já aconteceu várias vezes, do candidato aí escolher uma música Vai mostrando o Raul Gil aí pra mim, ele no Raul Gil. pavorosa, mas o cara canta bem. Sim. Então, assim, aí nesse sentido, eu vou analisar o candidato, o desempenho do candidato dentro de uma música. Se ela é ruim ou não, é outra história. Agora, o que interessa para mim é que o candidato tenha um bom desempenho. Aí sim. Agora, esse quadro eu me divirto muito. Porque assim... Mas aí era um personagem. Não é. Não é. O professor. Não é, porque eu dou cada sapatada porque a gente ouve muita besteira desse cara. Olha lá. É muita. Olha lá, eu abomino. Gente, é super legal. Isso é muito gostoso, cara, né? Você sabe que esse quadro é uma coisa sensacional? Porque assim, eu nunca imaginava que com esse quadro eu iria atingir o público infantil. As crianças me param na rua. Gostam de você. Professor Satanás, professor bode velho, não sei o quê. Babá. Cara, isso é sensacional. Não há preço que pague o carinho das crianças virem tirar foto com o professor bode velho. É engraçado que você tem várias fases no Raul Gil, né? De jurado, sim, a crítico, ao banquinho. O que falta fazer? Porque... Não posso fazer nada. Mas sabe o que acontece? É isso que eu falo assim, quando as pessoas falam, pô, mas é personagem. Não é personagem. É muito bom. Porque o que acontece? Cada um de nós, assim, é uma noção básica de personalidade. Cada ser humano tem determinadas facetas. Sim. Tem a pessoa que tem o cara que ele é preconceituoso, mas que ele é gentil, mas que ele é educado, mas que ele é culto, mas que ele é raivoso. Então você tem várias facetas. O que eu faço, na verdade, é publicamente mostrar cada uma das minhas facetas. Seja como professor do banquinho esculachando um cara que fala bobagem, seja como jurado esculachando o candidato que canta mal, recomendando ou não shows no Yahoo, falando mal de discos ou não. Na verdade, são as facetas. A única diferença é que eu exponho isso publicamente. Você saiu do júri por causa do seu jeito de ser? Não, na verdade, assim, o júri, ele funciona assim, ele é uma escolha da produção. Então, assim... Mas falta um bravo lá. Eu acho que falta. Então, eu tô falando eu concordo. Eu assistindo de fora. Porque o Marcos Mainá é bonzinho. Né? A Nancy sempre tem as histórias, assim, acho que tem uma coisa mais de informação, né? Quando a Nancy julga. Aí você pega o Maurício Manieri, que tem uma formação musical também. Mas a Mia, que é muito boazinha. Então, mas e o aí... crítico? Tá faltando crítico. Não, mas aí é uma questão de opção
da produção do programa. E do sempre próprio teve, Raul teve Gil. o Messias, Sim, exatamente. teve o... Como é que era o nome dele, aquele que faleceu antes? Não Zé lembro. Fernandes, pô. Nossa. Aracide Almeida, pô, eram os clássicos. Zé Fernandes era o que tirava e punha o óculos? Não, esse é o Clécio Décio Ribeiro. Clécio Zé Ribeiro. Fernandes é aquele cara que dá zero pra todo mundo, que é sensacional. Mas aí é uma... Até a Aracide Almeida, né, era Aracide crítica. Almeida era genial. É. E pouca gente sabe que a Aracide Almeida, todo mundo conhece a Foi Aracide Almeida. cantora. A Aracide Almeida foi uma das maiores cantoras do Brasil. Sim. É que todo mundo conhece com já. É porque aquela coisa, né? O esquecimento, e ela voltou numa idade avançada como jurada. Paga 10 E mangos, todo mundo achou Araci, nota, paga 10 que a mangos. Araci tivesse sido criada naquela época, não. Exatamente. Agora, com o lance do júri do Raul Gil, aí é uma opção Da produção. da produção e uma opção do próprio Raul Gil, de ter um corpo de jurados com críticas construtivas, você tá entendendo? Eles não querem um cara que seja o vilão, tá entendendo? E o mais legal disso... Mas acho que falta. Não, e o mais legal disso é assim, que esse vilão eu faço sem fingir. Que medo! Isso é maravilhoso. Entre aspas. Isso é maravilhoso. Não, mas você é um malvado, é claro, mas você finge? Não. Eu sou Um sincera. dos motes da minha vida é sinceridade sempre. Tem uma pessoa que te adora, que é muito minha amiga, que um dia eu até perguntei, eu falei, o Regis é bravo mesmo? Chama Carla Maués. Carla falou, não, Cala Maués. o Regis é inteligentíssimo. E ele acredita tanto no que ele está falando que ele não tem medo de falar. Não, É aquela não, coisa é. da nossa verdade. Sim, exatamente. Né? E ela falou isso pra mim, eu achei uma coisa muito forte. Eu falei, você já foi criticada por ele? Ele falou, fui. Várias vezes. E todas as críticas que eu recebi me fizeram melhorar na semana seguinte e Perfeito, evoluir. perfeito. Porque a Carla passou a primeira vez grávida, que você estava no júri, que Isso. você acompanhou aquela, né? E ela teve um problema emocional e conseguiu conciliar, e de repente ela volta por cima e vence o Divas do Brasil. Isso. Né? Que acabou não dando em nada, que é uma coisa também que eu acho que quando você cria uma expectativa para sua carreira, né? Você vai gravar um disco, você vai fazer show e de repente nada aconteceu. Hoje ela está na X Calypso, que você não deve ouvir. Não, eu ouço e acho uma porcaria. Ouço e é uma porcaria. É uma coisa... Já era ruim com a Joelma. Agora só com o Chimbinha não dá, né? Não Não dá. vai virar. É bem difícil, né? Vamos ouvir uma crítica agora? Vamos lá na Regina Volpato ouvir o Regis falar de funk? Ah, você quer que eu continue falando? Esse, vamos lá. Esse episódio é muito legal. Porque eu fui convidado pela Regina, eu já estava no Amo Raul a Gil. Regina, um beijo, estou morrendo de Não, saudade a dela. Regina foi muito legal. E o SBT gentilmente me liberou para participar do programa. Desculpa. E aí eu fui lá, fiz o que vocês vão ver aí, já se tornou um clássico da internet. E na época não aconteceu nada, não teve repercussão. Só depois. Normal. Uns 8 meses, 9 meses depois, alguém colocou isso no YouTube. Isso viralizou de uma tal forma que acabou virando um clássico da internet. Para quem está assistindo aqui, é a minha participação no programa Manhã Maior, junto com um tal de MC Rodolfinho e uma tal de... Agora MC pequeno, umas grande. tequileiras do funk, aí umas presepeiras aí, um negócio... Vamos lá, vamos mostrar. Põe o áudio para o pessoal ouvir, tá? Vamos lá. O que mais me chamou a atenção, primeiro, no caso da fala delas, foi a absoluta incapacidade de definir o próprio trabalho delas. Quando você perguntou, por exemplo, mas qual é o estilo de vocês? O estilo pegadora. Isso, musicalmente, não quer dizer rigorosamente nada. E o nosso mestre aqui, falando a respeito das suas próprias letras, falando que reflete a realidade, quem reflete realmente a realidade é o hip hop. O funk aqui no Brasil, geralmente as pessoas compõem, mas é o único ritmo de música praticamente que nós vemos que fala sobre a injustiça brasileira, sobre a pobreza e sobre a felicidade que as pessoas esperam ter e correm atrás de um sonho. Eu recomendo então que você ouça um pouquinho mais de hip hop. Hip Hip hop brasileiro fala claro, exatamente isso. Eu escuto todos Eu os acho ritmos, que sou bem eclética. eu acho que até é uma coisa engraçada. Hoje, por exemplo, que nem o caso do samba, por exemplo. O samba no passado, ele tinha muito da vertente poética do samba do passado. E quando eu falo de samba do passado, estou falando de originais do samba, Matinho da Vila, tal. Tinha essa vertente poética e também tinha essa vertente da crítica social. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Quer fazer um comentário? Algum comentário, Regis? Quero fazer um comentário. Mestre,
Na boa, eu acho que você precisa realmente entrar numa escola de música. Até pra Sua você... opinião, né, Minha mestre? opinião, Sua claro que é a minha Por quê, opinião. mestre? Porque foi uma das coisas mais desafinadas que eu já ouvi na minha vida, Eu juro por acho. Deus. Porque assim, você canta fora de tom da música, meu. É um negócio... Engraçado que eu faço 13 shows por final de Mas semana, isso não quer cada dizer show com mais de nada, isso não 5 quer mil. dizer nada, meu amigo, desculpa. 13 shows. 13 shows? Semana Não quer dizer passada eu nada. tava em Ribeirão Preto, É. tive que vir correndo pra São Paulo. A dica que eu quero dar para as pessoas que estão nos assistindo, pais e mães, por favor, estimulem os seus filhos a ler. Não importa, jornal, livro, o que quer que seja. Gibi, o que gostar de ler? Gibi é sensacional. É uma porta de entrada sensacional. Porque assim, quanto mais o seu filho, a sua filha ler, melhor ser humano ele ou ela vão ser, tá? E eu queria dar um toque também para as pessoas, mais uma vez, não confundirem funk, o chamado funk carioca, que é, por exemplo, o som que as tequileiras do funk fazem, inclusive foi sensacional hit, Surra de Bunda, coisa muito legal. Não confundir esse tipo de som com o verdadeiro funk, que foi feito por James... Esse foi que a gente está ouvindo é o funk. Pois é, Earth, Wind and Fire, por exemplo, Você gosta dessa sensacional. música? Adoro. É sensacional. Então, Earth, Wind and Fire, James Brown, Ohio Players, Funkadelic. Então, assim, não confunda, porque como diria o grande Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. outra coisa. Falando nessa questão, a gente viu MC pequeno, MC grande, MC não sei o que, MC vende, faz sucesso. Mas é coisa de época, graças a Deus que passa, não é isso? Você tem essa esperança? Não vende. Ao contrário do que todo mundo imagina, esses caras não vendem. Esses caras fazem muitos shows. Sim. Então aí sim é que o cara ganha dinheiro, né? Não necessariamente Mas o é artista ganha passageiro, dinheiro. né? Claro que é passageiro, assim. Graças a Deus. Cadê o MC Bin Laden? Cadê? Cadê o Rebolation? Cadê Parangolé? Cadê o... Minha mulher não gosta? Desaparece completamente. Por quê? Porque são fenômenos de atenção por parte de um público retardado, mas que dura muito pouco, porque o público retardado, ele é tão retardado que ele não consegue prestar atenção muito tempo em uma coisa, então ele vai migrando. Mas você ouve. Tudo isso que é lançado, você ouve. Pra eu emitir opinião, eu sou obrigado a ouvir. Eu não posso emitir opinião de algo que eu não conheça. Então, assim, se eu vou falar do MC Rodolfinho, ou vou falar da Anitta... Mas você ouve o CD inteiro? Ouço. Porque é justamente isso que vai me dar o embasamento para eu poder falar mal. Ou bem, quando acertar, o que eu duvido que aconteça. Mas, enfim, para que eu tenha essa argumentação, eu tenho que ouvir, claro. Eu não posso ser leviano de falar mal de um negócio que eu não conheço. Mas você produz artistas hoje? Eu trabalho muito com banda iniciante, com consultorias com banda iniciante, para mostrar para quem está iniciando o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque o que você mais vê hoje em dia são artistas não, músicos, bandas, cantores, que estão tentando entrar na carreira artística por um lado errado. Canso de falar isso. Não adianta você tentar ser apenas mais um do universo sertanejo. Esquece. Não vai acontecer mais nada. Porque é que nem aquela coisa, né? Meu filho vai ser jogador de futebol, minha filha vai ser modelo, agora meu filho vai ser cantor sertanejo. Pois é. Porque isso é um pensamento muito estúpido de você achar que uma determinada maneira de ganhar a vida é fácil quanto você desejar isso. E não é. Mesmo esses funkeiros... Mas virou cultural, né? Não, Infelizmente a gente tem um país que é extremamente pobre culturalmente. Pois é. Mesmo esses funkeiros, por exemplo, que você vê por aí, que surgem e desaparecem na mesma velocidade, sempre tem a figura de um empresário, Sim. de um que é o cara que ganha dinheiro no final. De um financiador, nem sempre idôneos,
injetando uma grana para, né, lá na frente, obter algumas regalias, vamos dizer assim. Qual né? seria o mecanismo para a gente resgatar a música brasileira? Vamos dizer assim, colocar coisas boas na música brasileira. O que falta? O que é preciso fazer? Investimento, acreditar? Não, isso aí, eu não vou nem dizer que isso é a longo prazo. Isso é a longuíssimo prazo. Você teria que reeducar a população inteira. Você teria que, nós teríamos que ter um país, como nação, culturalmente mais relevante, mais poderosa, uma nação mais poderosa culturalmente falando, para você reverter essa descartabilidade que a gente tem hoje dentro. Não é só no meio da música, não, cara. A política hoje também, a discussão política hoje no Brasil virou um negócio, parece um Grenal. Parece que você está defendendo um time. E é reflexo desse emburrecimento. Infelizmente, hoje, eu vou olhar para essa câmera aqui. Hoje, o Brasil é uma nação de energúmenos. Assim, 80% da população brasileira é formada por retardados. Decorrente do quê? Decorrente de falta de educação, falta de investimento em cultura, você não tem saúde, você não tem escola, você não tem nada, está tudo sucateado. E hoje a gente está pagando o preço... E nós temos dinheiro, né? Essa é Exatamente. a grande... Mas assim, hoje a gente está pagando o preço por falta de uma estrutura social, de um investimento social e cultural lá atrás. Na verdade, nós nos acomodamos, né? Porque aquela coisa, a minha vida tá boa, que se dane o resto. A gente nunca pensou numa sociedade como um todo. O brasileiro não pensa na vida dos outros. Por isso que influenciam diretamente a nossa vida. Completamente. Né? Então, cada um por si, Deus é por isso que eu não vejo, a longo prazo, eu não vejo uma mudança nisso. Daí para pior. Agora, Regis, o que você ouve no carro? Com o mesmíssimo prazer, eu ouço desde música erudita até black metal norueguês. Banda de Mas depende Cruz do Invertida, depende do Satã, música, tudo assim. Eu ouço tudo com o mesmo prazer. Inclusive, ouço sons que eu ouvia na minha adolescência, hoje, que eu estou com 56, 57 anos, com o mesmíssimo prazer. Depende do seu humor, você escolhe o que você vai ouvir. Eu quando eu saio de manhã, eu falo, puta, hoje estou com vontade de ouvir o quê? Aí eu vou lá, opa, vamos ouvir Chopin. Ah, não, vamos ouvir black metal norueguês, vamos ouvir soul music dos anos 60, jazz, música brasileira, samba dos anos 70. Tudo vai depender do meu estado de humor. A internet facilitou esse intercâmbio musical? Você que é crítico, é mais fácil hoje? De repente lançou alguma coisa na Noruega. Infinitamente. Você consegue ouvir rapidamente e já formar essa opinião? Sem dúvida. Para quem veio de uma geração... Você ouve tudo do mundo inteiro? Eu ouço tudo que cai na minha mão, eu ouço, do mundo inteiro. Banda de Israel, cantor folclórico da Ucrânia, tem uns sons geniais assim na ex-Europa Oriental. Hoje, infinitamente, é maravilhoso, porque quem veio de uma época como a minha, por exemplo, que você, para conseguir um disco importado, você tinha que economizar. Imagina, eu quando era moleque, minha mãe me dava dinheiro para tomar lanche na escola, eu passava fome na escola para guardar o dinheirinho, para depois ir lá no Museu do Disco e comprar um LP importado. Qual foi o primeiro disco da tua coleção, você lembra? Da minha coleção, olha, eu ouvia muitos, não sei porquê, lá em casa tinha compacto dos Beatles, não sei como apareceu, era maravilhoso. Mas a minha vida mudou, para pior ou para melhor, não sei. A minha vida mudou quando minha mãe me levou num extinto Museu do Disco, que era uma loja famosíssima nos anos 70, isso em 1970. E eu pedi para minha mãe de Natal um disco importado, porque eu tinha um amigo meu na rua que já tinha disco importado. Eu falei, pô, mãe, me compra um disco importado. Ela me levou lá no Museu do Disco. Aí o vendedor olhou para mim. Eu cheguei pro cara, olha, eu queria um disco de rock importado. Aí o vendedor falou, já sei. O cara foi lá e pegou um disco importado, o primeiro disco do Black Sabbath. Nossa. Com aquela capa, com aquela figura
meio bruxa na capa. Aí eu cheguei em casa, aí eu botei o disco na vitrola, aí coloquei a primeira faixa, aí com aquele barulho de chuva, o sino tocando. Cara, na hora que entra a guitarra do Tony Iommi, eu juro por Deus, eu passei uma semana dormindo com a luz acesa. Que eu fiquei me borrando de medo, mas a minha vida ali mudou. Eu tenho que terminar, mas eu tenho um último vídeo. Dá tempinho para eu mostrar o último vídeo? Pô, já acabou? Porque Bruno? senão Acabou a gente fica até amanhã aqui conversando. Pois é. E vamos dar ideias aí aos políticos. Gente, leiam mais. Eu falo isso para minha filha. Eu tenho uma filha de 20 anos que faz rádio e TV. Eu falo, você faz comunicação, você tem que ler. Né? Para com essa coisa de linguagem, não tenha preguiça de escrever. A criançada na internet, aqui com K, abrevia tudo, escreve, TC... Não, e você sabe o que é o pior? Quando você repreende a criança, eu sou o adolescente, careta. ele fala, não, aqui é internet, quando eu tiver que escrever certo, eu escrevo. Não escreve. Mentira, não escreve. Não escreve. Então é isso. Eu acho que não custa nada a gente comprar livros, né? Eu tenho uma mania de comprar livros. E em algum ler, momento né? ela vai Não é só ler. comprar, não, né? então, comprar e ler. compre e dê. Né? Crie o hábito da leitura. É tão fácil, né? Você está com insônia, sempre deixa um livro. Teve uma época que eu tinha 5 livros na minha cabeceira. E eu li um pouquinho de cada um e não me confundia. As pessoas falam, como é que você consegue ler 5 livros ao mesmo tempo e não misturar as histórias? Óbvio, cada um tem um estilo, o escritor, o tipo da... o seu cérebro se acostuma aqui, na educação cerebral, né? Tá pronto aí o nosso vídeo? Mostra aí. O contrário da qualidade que você vai encontrar no show do André Cristóvão é o que você vai perceber caso você se aventure a assistir um show do Strike. O Strike, para quem não sabe, é mais uma daquelas bandinhas feitas especialmente para embalar os sonhos eróticos de adolescentes retardadas. E caso você não se lembre, o batera dessa banda é aquele cara que no passado, há uns anos atrás, na gravação de um programa, ele mijou num copo de suco e deu para uma fã. Tá lembrado desse cara? Desse picareta? Pois é o show dessa banda que você tem que evitar. As músicas são pavorosas, a presença de palco desses caras é simplesmente ridícula e volto a dizer, só fã retardada vai assistir à apresentação desses picaretas. Fuja disso. Sim. Sensacional. Você falou do Flávio Cavalcante. O que o Flávio sofreu de crítica à época, né? Aquela época que ele criticava realmente músicas, quebrava disco. Chegou a quebrar, quebrava discos. Quebrava, o Geraldo Borba fazia isso também. Mas aí que tá, qual era a diferença? Ali, ele quebrava pelo show, porque a argumentação era fraca. Uhum. Cara, se eu não me engano, foi o Flávio Cavalcante que quebrou o primeiro disco dos Secos e Molhados, que é um clássico indiscutível da música brasileira. Só que ele quebrou porque falou, esses caras pintados aí, esses caras, esses meio viado aí. Não ouvi e não gostei, né? Você tá entendendo? Não, aí também não. Eu quero agradecer o Regis Tadeu, eu estourei, o James já tá aqui rodeando aqui, bravo. Pô, passa rápido, hein? E eu quero que você deixe um recado aí, dá uma dica, né? Vamos lá. Você tem filhos? Tem, né? Compre livros para os seus filhos. Compre música para os seus filhos. Música e livros são alimentos para o cérebro e para a alma. Nunca se esqueça disso. Regis, obrigada. E você, se você quer ver de novo, você vai ter essa oportunidade daqui a pouco no YouTube, disponível para você, também na Viva na TV Guarulhos, Facebook. Hoje eu tenho um diretor aqui dentro do estúdio. Ele me abandonou, só está aqui por causa do Regis Tadeu hoje. Mas tudo bem. E se tiver o programa com o assunto casamento e família, pode me chamar que eu vou destruir o sonho de todo mundo aí. O meu você não destrói. Eu sou uma romântica inveterada, afinal eu sou libriana. Nossa. Qual o seu signo? O pior de todos, Escorpião. É o pior mesmo. Gente, um beijo para vocês. Até a semana que vem. Eu tenho uma convidada especial, mas eu ainda vou manter um certo mistério. Um beijo, até semana que vem. Hoje não temos Luciano Nassim. Luciano Nassim está no Maranhão fazendo shows, então ele infelizmente não participou do programa hoje. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau.